Eu também. Porém, Não tem mais o homenagem? São Paulo do Denilson Show, do Ricardinho, nosso câmera e de tanta gente, não deixou que o programa fosse só sorrisos. O São Paulo até jogou bem, fez um jogo mais propositivo, usou bem o lado ofensivo, mas a defesa, como diria este senhorzinho aqui do lado, Denilson Show, ramelou 4-3 pro Bragantino, que tem méritos e conquistou um resultado difícil e importante. Boa parte da tônica do primeiro tempo foi a repetição desta cena aí. Miranda pressionado pela marcação alta do Bragantino. Dificuldade na saída de bola para a linha de defesa tricolor. Mas apesar dos problemas iniciais para construir, foi o São Paulo quem chegou primeiro. Rodrigo Nestor, por cima. A resposta do Braga veio com a dupla ex-Palmeiras, que seria destaque da noite. Johan e Arthur estavam inspirados. Lembra o plano de pressionar Miranda? Deu certo. O atacante aproveitou falha feia do zagueiro São Paulino e teve qualidade para deslocar Volpi e abrir o placar em Bragança. O Arthur é bem mais rápido, deu o bote na hora certa e toma a bola. Entra na área, encara Volpi e manda no chão. Aos 26 minutos, Caleri recebeu de Igor Vinícius. Girou e chutou. Um prenúncio de perigo que indicaria o gol. Na cobrança de escanteio, Miranda se redimiu. Tocou para Alisson, que mandou para a rede. O lance teve até marcação de impedimento, mas foi validado no VAR. Mas se engana quem pensa que o gol desanimou o Bragantino. Aderlan lançou para o meio e Johan deu uma assistência de cabeça para Alejandro fuzilar. Os donos da casa foram para o vestiário em vantagem. E aí quem pagou o pato foi o goleiro Thiago Volpi, muito xingado pela torcida. No começo do segundo tempo, ironia do destino, quem falharia seria o goleiro do outro lado. Cleiton tirou mal, melhor para Igor Vinícius, que empatou após chute de Rigoni. E quando o Bragantino atacava mais, o São Paulo virou. Conexão argentina entre Rigoni e Caleri e tricolor na frente. Caleri é bom pelo alto, se posiciona bem, bota o cabeção e marca. Aí o São Paulo cresceu no jogo. A primeira vitória no ano parecia realidade. Quando estava 3-2, nós tivemos possibilidade de fazer o quarto, de fazer o quinto. Nós não matamos e depois a gente sofre em detalhes que são perceptíveis. Rogério, bem perceptíveis como esse golaço do Johan. O detalhe que colocou a bola no ângulo e empatou a partida. O Bragantino voltou a ser melhor. Thiago Volpi saiu bem para evitar a virada que seria o gol de Luan Cândido. E evitou também mais uma chance do Bragantino com o Gabriel Novaes. Só que logo depois não teve Volpi que salvasse. Johan deixou o atacante na boa para mandar para a rede. Foi o gol da vitória. 4-3 Bragantino sobre o São Paulo. Na cara do Volpi aos 42, para fazer o quarto gol do Bragantino no Navia Vicente. Foi um jogo muito bem disputado, jogado, e tenho certeza que quem gosta de futebol ficou muito satisfeito com a partida de hoje. Mas a gente ainda está num processo de melhoria, de crescimento, está num processo ainda de trabalhar essa equipe para procurar fazer uma temporada especial, como a gente conseguiu fazer na última. No final, o resultado serviu mais, é claro, para o Bragantino, que assume a liderança do Grupo D, que tem o Santos como vice-líder. O gol da vitória do Braga foi marcado por Gabriel Novaes, formado na base São Paulina. O tricolor paulista, aliás, não sabe o que é vencer na competição. 3 jogos com 2 derrotas e um empate. Um dos piores inícios do São Paulo na história do campeonato estadual. Primeiro, acho que foi o melhor jogo que nós fizemos desses 3, e a tendência, logicamente, é que o time melhore. Agora, nós lutamos muito para conseguir, batemos muito no adversário para conseguir os gols e nós não conseguimos sustentar essa vantagem, entregamos com muita facilidade a vantagem ao adversário. Não tivemos a organização suficiente para se defender da maneira correta. Denilson, eu queria só falar de comemoração, só dos 15 anos do programa, mas o São Paulo não deixou. O São Paulo até virou o jogo em determinado momento, só que não conseguiu segurar o ímpeto do Bragantino e perdeu a partida. E olha, tem provocação do Bragantino daqui a pouquinho para o São Paulo.
Tem que aguentar, faz parte do futebol tirar a onda, né? Faz parte do futebol. Mas, Renata, foi um dos melhores jogos, foi o melhor jogo do Campeonato Paulista. Concordo. São Paulo, o Bragantino jogou muita bola, se recuperou na competição. O Bragantino começou perdendo pro Mirassol de 3-1, fora de casa. Se recuperou dentro da competição. Ganhou do venceu Guarani. 1-0 no Guarani. E agora a vitória contra o São Paulo. O São Paulo não consegue, de 9 pontos, somou 1 ponto só no campeonato. Mas ontem, eu até comentei lá no nosso grupo lá do Jogo Aberto, que eu gostei da atitude do São Paulo. Isso aí já é um começo de repente, de uma mudança de ânimo para esses jogadores, mas a atitude foi interessante, porque também jogou com um time que propõe jogo, que sai para o jogo, que tem velocidade, então foi um jogo aberto, dentro do que aconteceu ontem. O Rigoni fazer gol é importante, com cruzamento, o Caleri fazer gol com o cruzamento do Rigoni também é importante para esses dois jogadores. O Miranda tem que ficar um pouco mais atento nessa saída de bola, ele estava com liberdade ali. Fazia tempo que eu não vi uma atuação da dupla de zaga titular, Miranda e Arboleda, tão ruim. O Miranda, todo mundo sabe que a pressão no Thiago Volpi, ela é enorme, para não dizer ainda mais do que isso. E aí começar a brincar de passar a bola na frente de um Arthur, que é um cara rápido, atento, que tem esse perfil, não pode. Agora um detalhe, Loirão, o Maurício Barbieri que poderia responder isso. Eu acho que ele treinou essa marcação-pressão em cima do Miranda. Toda hora que a bola caía no pé do Miranda, os jogadores diminuíam o espaço no Miranda. Porque é um jogador mais velho, não tem tanta velocidade assim na saída de bola. E eu acho que foi até planejado. A hora que a bola ia pro pé do Miranda, saía do Volpi, ia no pé do Miranda, eles faziam a marcação-pressão. Só que a gente viu o São Paulo se recuperando em algum momento da partida, e é isso que o Rogério até tem que olhar, esse lado ofensivo que funcionou, não é? Porque ele tá fazendo algumas modificações, tá testando todo mundo ainda. Mas, Denilson, não pode você virar uma partida e aí, de repente, tomar uma outra, né, virada no jogo. O São Paulo é um time que tá em formação, ok, mas contratou, todo mundo elogiou as contratações, investiu dinheiro, então teria que dar uma resposta um pouquinho melhor, pelo menos, segurar um resultado, pelo menos um empate. O Rogério Ceni falou que foi com muita facilidade que os caras viraram o jogo. E aí, realmente, você analisar o gol, o do Johan não, porque o Igor Vinícius, que pra mim fez o melhor jogo dele com a camisa do São Paulo, tava com vontade, tava se entregando, não só por causa do gol, mas o volume de jogo que ele teve. Você vê o Johan pra mim foi o melhor gol da partida, e o Igor Vinícius não teve culpa porque tem um jogador do Bragantino fazendo a ultrapassagem, então ele tem que ficar esperando para justamente, se a bola fosse pro fundo, ele fazer ali ou tentar cortar o cruzamento. Agora, para mim, o Éder, no gol que o Johan faz o cruzamento, diminui o espaço, dificulta o cruzamento do cara. E só uma coisinha, o Rodrigo Nestor não conseguiu segurar o Johan no jogo, e aí foi um problema, deu espaço pro jogador que foi o nome da partida, então tem que pensar, porque era uma marcação meio que quase que individual e não deu certo. Agora, Denilson, vamos falar mais de São Paulo, tem provocação do Bragantino. Gente, tá ruim a situação do tricolor paulista, não começou bem o campeonato em que está defendendo o título, agora é campeonato... São Paulo perdeu mais uma vez 4-3 para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. O tricolor até fez, em alguns momentos da partida, um bom jogo. Não o suficiente para evitar mais uma derrota. São Paulo tem 1 ponto conquistado em 9 possíveis. É o segundo pior início do São Paulo em toda a história no Campeonato Paulista. Essa campanha só é pior do que a de 1936. Só para vocês entenderem o drama do atual momento são paulino. O Arboleda e o Miranda falharam demais ao longo de todo o jogo. O Thiago Volpi, que eu não entendi o porquê de ter voltado ao gol do São Paulo, também teve culpa em um dos 4 gols, uma falha gigante. E o tricolor, que teve uma atuação de razoável para boa do meio de campo para frente, foi extremamente frágil do meio de campo para trás. O novo tropeço só aumentou a pressão em cima de Rogério Ceni, que nessa segunda passagem pelo Morumbi como técnico tem números péssimos. 16 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Aproveitamento de apenas 39% dos pontos. Ele inclusive tem mais gols sofridos do que gols marcados. São 15 gols pró, 20 gols contra. Contei para vocês que na última segunda-feira, na reunião do Conselho Deliberativo, Júlio Casares ouviu vários pedidos para demitir o Rogério Ceni. É cada dia maior o movimento de torcedores nas redes sociais e também nos estádios exigindo a queda do técnico. E aqui vem uma informação extremamente importante. Uma pessoa da diretoria do São Paulo me confirmou que existe uma rusga entre parte do elenco e o Rogério Ceni.
atletas incomodados com a forma como o Rogério se relaciona, dialoga. E eu já havia contado para vocês algumas semanas atrás que funcionários antigos, que conheciam o Rogério desde os tempos em que ele ainda era atleta, também não têm concordado com o modus operandi do treinador. Muito rigoroso, muito severo, às vezes passando do tom, enfim. Isso também pode ajudar a explicar o péssimo momento do São Paulo e algo que pode certamente contribuir para a saída do treinador. Confirmei antes de gravar esse vídeo com um dirigente importante do São Paulo sobre a chance de demissão por hora. Essa discussão não está sendo feita, mas, diante da falta de resultados e do clima péssimo no CT da Barra Funda, essa discussão sobre a saída do treinador pode acontecer muito antes do fim do campeonato estadual. Correções devem ser feitas na equipe e Rogério Ceni terá quase uma semana para trabalhar no São Paulo, na busca pela primeira vitória no Campeonato Paulista. O tricolor enfrentaria o Palmeiras neste fim de semana, mas o clássico acabou adiado em virtude da participação alviverde no Mundial de Clubes. Assim, Rogério Ceni e companhia só voltam a campo na quarta-feira, às 19 horas de Brasília, contra o Santo André, no Morumbi.